Teoricamente está aqui. Então, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês três conseguiram instalar, baixar esse código, rodar ele, instalar, testar e por aí vai. Jéssica, sim. Quem mais? Paulo, Leila. Ok, Paulo. Vamos só. Se vocês tiveram alguma dificuldade, seguiram a documentação da Mayumi, certo? Certo. Isso. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá bom, eu vou tentar achar uma solução para isso também. Da gente ter um ambiente que a gente possa rodar, tipo no GitHub, assim. Mas assim, só para ficar claro, qual o objetivo desse projeto, né? Ele não é um projeto para dominar o mundo, nada. Eu tenho hoje um site, que é esse, que é feito com um clone básico, sem grandes problemas, sem grandes modificações, tá? Então você vai olhar aqui, olha, blog posts e por aí vai, tá certo? Aqui, ó, outro exemplo. A ideia é a gente criar uma ferramenta que você consiga fazer um sitezinho só, começando do zero, sem precisar muitas configurações. Porque 90% do tempo o seu problema maior é botar conteúdo num site. E lembrando, né, vocês podem perguntar, nossa, por que eu preciso de um site? Dado que eu posso postar no LinkedIn, eu posso postar minhas fotos no Instagram, eu posso fazer isso. Pois é, todos esses lugares você está usando e eles podem decidir que você não vai usar mais, né? Você não é dono da plataforma, você não controla a distribuição, e eu sou de um tempo onde a web prometia ser um ambiente muito mais democrático. A gente está voltando para uma situação onde poucos grupos controlam a difusão de informação, e no final das contas é assim, se eles decidirem um dia tirar você do ar, ou que o mais comum, desmonetizar, acabou, é a vida, é quem grita mais, quem pode mais chora menos. Então, assim, a ideia disso é ser uma coisa que vocês possam, cada um, ter o seu próprio site, tá? Uma coisa que eu queria pedir para vocês, vocês têm conta já no GitHub, vocês três? Tá. Então é o seguinte, eu quero que vocês escrevam aqui quais são os usuários de vocês. Depois eu vou pedir formalmente para Amy, para Isa, para Mayumi, a lista com todo mundo, mas me postem os usuários de vocês, né? Boa. Que aí a gente vai, depois eu vou preparar uma coisinha para a gente poder pelo menos trabalhar um pouco, tá bom? Enquanto isso, vou subir aqui meu ambiente, né? Lembrando, eu tenho aqui. Eu vou subir esse ambiente aqui com o back-end start, para subir o back-end. E aqui eu vou subir o front-end com o make front-end start. E demora um tempo para fazer essa primeira compilada do JavaScript, o back-end já está de pé. Inclusive, isso é interessante, que assim, ó, o back-end está de pé, se eu vier na porta 8080 e der um /clone, a gente vai ver aliás, deveria estar lá, né? Ou eu não criei o site, deixa eu ver.
Esse daqui não tem um site criado. Eu apaguei tudo. Tá, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vocês viram que ali não tem site nenhum. Se eu tentar vir na localhost 3000, ele vai falar, olha, não tem nada. Como a gente cria um site novo? Make, backend, create site. Isso assim, ambiente de desenvolvimento. Por que eu tenho esse comando? Porque no ambiente de desenvolvimento eu costumo fazer o quê? Eu vou, removo, crio de novo, removo, crio de novo. Porque o ideal é que você tenha esse ambiente da mesma maneira, você não tem esses dados persistidos localmente para o desenvolvimento. Então agora, na hora que eu der um refresh, eu tenho aqui, ó, o site pessoal. Boas-vindas ao seu novo site. Tá? Se eu fosse lá naquela porta 8080, ele teria aqui, ó, já tem esse site, que é o site pessoal, e eu poderia criar um novo. Ele pede a usuário e senha, só para mostrar o formulário de criação. Isso daqui é um formuláriozinho de criação de um site novo, tá? E aqui ele vai falar, ó, isso daqui é um nome curto, que é o que aparece na URL do back-end, quando eu faço assim, ó, por exemplo, /plone e confirmação. E se eu vier aqui também e fizer, olha, API ele me mostra o back-end, tá certo? Aqui é onde eu crio um site a mais. Ali eu criei direto pela linha de comando, aqui eu poderia criar manualmente. E aí você vai ver, olha, tem o caminho, qual título, descrição, logo, idioma. Isso aqui são umas configurações básicas, né? Se eu quisesse, por exemplo, modificar isso daqui, eu posso, tá certo? Isso daqui é controlado na base de código que a gente tem, e que é aqui, ó, se eu ver aqui no back-end, dentro da pasta back-end, ou seja, tudo que é código Python, vai ter uma pasta que é onde realmente fica o código, que é a pasta SRC. Aí dentro tem Portal Brasil, dentro tem Dev Site, dentro vai ter uma pastinha chamada Distribution, certo? A imagem que apareceu lá e que é errada é essa, quando você vai ali na página inicial, antes de criar o site, ó. Tá vendo? É isso daqui. O esquema que a gente usa para criar aquele formulário é esse daqui. Então, a hora que eu venho e falo, ó, criar um novo, então, ó, ele vem, aqui ele está honrando o idioma que eu tenho no meu navegador, mas essa é a lógica, tá certo? Então, a descrição, logo do portal, aqui não deveria estar, idioma, quais a zona e por aí vai indo, tá bom? Então, isso daí é uma coisa que a gente pode melhorar, inclusive depois eu quero melhorar isso daqui, para a gente ter uma opção mais, perguntas mais relevantes, do tipo, qual o seu nome? Né? Em vez aqui de título do site, eu falo, ó, fale o seu nome, e aí a gente vai criar site pessoal B, e por aí vai indo, tá bom? Mas por agora, só voltando. Vocês viram que esse site, ele já vem com conteúdo aqui? Sim ou não? Sim. É um conteúdo simples, é um conteúdo feio, mas é um conteúdo. Vamos só mostrar uma coisa para vocês. Eu vou aqui, ó, me autenticar de mim. E tudo que eu fizer agora nessa aula, que inclusive vai estar gravado, eu vou reverter, eu não vou subir isso para o repositório, mas depois a gente vai começar a criar umas tarefas para a gente trabalhar isso, tá bom? Trabalhar principalmente esse conteúdo de exemplo. Olhando aqui no meu site, eu tenho, olha, os últimos posts, e aí eu tenho aqui as áreas do site, e aqui eu comecei já com
blog e o sobre, né? Se eu quisesse colocar já como o blog sobre já está aqui em cima, se eu quisesse colocar aqui uma listagem das últimas postagens, o que eu faria? Eu vou remover esse e eu vou fazer o seguinte, eu quero uma listagem, lembrando, para adicionar uma coisa nova, eu coloco essa barra ao contrário, então eu falo listagem, a barra normal, aliás, ao contrário aqui, e eu vou falar que eu quero uma grade, e aí eu vou falar que eu quero o quê? Eu quero, por tipo de conteúdo, vamos olhar aqui, não é de texto, não é de data, metadados, tipo de conteúdo, tipo é postagem, certo? Aí eu poderia filtrar por falar, eu só quero posts e tecnologia, e aí eu filtraria pela palavra-chave. Mas aqui eu vou fazer uma outra coisa que é, eu quero apenas aqueles que, eu quero ordenar eles pela data de efetivação, que é quando ele foi realmente publicado, só que ao contrário. E aqui então ele vai me listar um certo número, vai me listar os últimos blogs, as últimas postagens. Uma visão alternativa a isso seria essa daqui, ó. Quando você tem a imagem no lado e você tem a listagem, tá? Mas eu acho esse daqui um pouquinho melhor. E eu poderia colocar aqui, ó. Vamos colocar últimas postagens. Certo? Coloquei aqui em cima, listando. Poderia até mudar e colocar esse fundo. Olha como ele fica. Certo? Eu fiz isso daqui. Se eu deletar esse site e criar de novo, e aqui, ó, vou parar. Parei, o site não está mais funcionando. Se eu vier aí, vai falar, o site não existe mais. E eu falo, olha, create site, só que eu tenho que explicitamente dizer que eu quero que ele delete o que está lá no lugar. Feito. E agora eu venho make backend start. Ele vai subir de novo esse site. Mudei aqui e voltou o conteúdo antigo. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança, eu vou fazer essa mudança, mas eu quero que ela seja persistida. Mas antes, eu vou adicionar também aqui, ó, uma outra postagem, falando, por exemplo, sobre a Python Cerrado 2025. E aí eu vou dizer que acontece de entre os dias. Alguém aqui de Brasília ou todo mundo de outros lugares? Eu lembro que tem gente de São Paulo, do IME, certo? Sou de São Paulo. São Tá Paulo. bom. Então, a próxima vez que estiver em São Paulo, vão ter Sou que de tomar uma Salvador. cerveja. Salvador também aceito o convite para cerveja. Só Pronto. preciso ir para Salvador. Para São Paulo eu vou com uma certa frequência. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, entre os dias 31. Vai 30. Acho que é 31 de julho. Julho e 2 de agosto. Em Brasília. E aí eu posso colocar aqui o que eu quiser. Por exemplo, ó, vou colocar aqui o campinho de inscrição. A grade, por exemplo, a grade de palestras já está disponível. Nível, quem vai participar? Eu não sei se eu vou ter alguma imagem aqui. Eu vou só salvar. E aí agora eu vou subir uma imagem primeiro. Aqui, ó, para facilitar. Tá, não vai estar aqui. Deixa eu ver se eu tenho em projetos, Python Cerrado, marca, talvez.
Não vai ter nada muito relevante. Vou pegar um logo para subir, vou procurar mais. Deixa eu ver se tem ingressos, tal, site cerrado. Vamos ver se no conteúdo de exemplo lá tem alguma coisa que eu possa usar. Site, setup handlers, example content. Tem bastante coisa para saber qual pasta vai ter alguma coisa. Ups. Aqui não, no mesmo lugar, só que eu quero o logo da PIB. Tá bom, vai, serve. Vou subir duas, vou lá no site da Pai do Cerrado, vou pegar uma imagem para facilitar. Ó, ingressos disponíveis. Aqui já vai direto para o Open Image na New Tab. Save. Vou subir uma outra imagem. Tá. Temos 3 imagens agora. Você pode vir aqui e falar, olha, então o nome desse arquivo vai ser ingressos. E aqui, em vez desse nome lindo, eu vou deixar... Importante, o nome curto é o que vai aparecer na URL, tá? O título é um nome amigável. Agora eu posso vir aqui, falar que eu quero a imagem de pré-visualização, vai ser essa dos ingressos. Salvar. Que eu tenho um problema no... aqui, vou colocar como publicado. Tá aqui, a imagem. E eu vou dar um outro enter aqui. E colocar uma listagem com os... pode ser, mas só se for só do tipo imagem. E se estiver local, cadê o local? Se estiver exatamente dentro dessa pasta, certo? Eu quero uma galeria de imagem, certo? Pronto, fiz aqui. Não é o layout mais bonito do mundo, mas agora eu tenho 2 blog postagens aqui, e aqui na página inicial eu vou remover esse, e eu vou colocar onde, por exemplo, de listagem, certo? De novo, eu quero tipo de conteúdo, então vamos lá, tipo, corresponde a postagem. Aí eu venho aqui e faço o quê? Eu vou colocar... não, tá bom esse, mas aí eu vou fazer como grade. E, para acertar a ordem, eu faço como? Data de efetivação invertido. E eu vou limitar para 2 resultados sempre. Então, são as 2 últimas postagens. Se ele tivesse fazer o batch, seria aqui. Por exemplo, se eu falasse, olha, são 4 e ele está fazendo 2 a 2, ele ia ter esses 2, e aí para os próximos 2 ele ia ter próxima página. Ou assim. Tá vendo como funciona? Então aqui eu vou deixar como 2 também. Últimas postagens. E eu vou colocar também aqui imagina, eu vou quebrar uma quebra de linha, e embaixo disso eu vou colocar uma imagem de destaque, um objeto de destaque, falando sobre... E eu posso personalizar e falar assim,
Por exemplo, no meu caso, eu posso pegar a imagem, que eu não tenho nenhuma imagem bonita, né, mas vai ser essa. Assim, ou assim, ou assim, mas... desenvolvedor, Florentino, Mackenzie, tradutor, as horas vagas. Certo? Eu vou fazer. Vocês estão vendo, eu só estou preenchendo o meu bloco com conteúdo. Salvei, olha como ele vai ficar. Ele está aqui. Tudo bem até agora? Por que eu fiz isso? Só para explicar. Vocês estão aqui, eu espero que vocês depois, daqui a algumas semanas, vocês tenham o site de vocês já usando essa plataforma. Tá? A gente vai disponibilizar um ambiente para vocês subirem esse site. Tá bom? Mas, o que é importante nesse contexto aqui? A gente, como desenvolvedores da solução, a gente precisa prover conteúdo de exemplo. Concordam? Para a hora que você instala ter alguma coisa. O conteúdo que a gente tem hoje é muito simples e eu criei esse falso aqui, que obviamente não pode ser porque é o meu, né? Mas se eu quisesse deixar isso disponível para todas as outras pessoas, a gente tem um truque para fazer isso. Então, ó, parei o site, se eu vier aqui, ó, tem nada, mas eu parei ele. Aí eu vou na pasta do back-end, make update example content. Ok? E ó, git status, só tem aquela mudança pro esquema. Vamos ver aqui. Então, status não tem nenhuma mudança. Eu vou make update example content. Ele vai pegar a base de dados que eu estava trabalhando e vai exportar aquele conteúdo para o nosso projeto. Tá certo? Vocês veem agora que essa pastinha, inclusive, está amarela. Se eu der um git status, vão ver que tem conteúdo novo que foi adicionado. Inclusive, ó, só para mostrar, a capa do site, a hora que eu clicar, aqui, ó, tem sempre a estrutura de conteúdo, vai ter uma pasta content, onde você vai ter o ID de um objeto. E aqui eu vou ter por exemplo, a raiz do site, né, que é a capa. E olha só o que eu tenho. Ele vai falar, olha, o ID é esse, o tipo é esse. A gente vai descer lá para o final, e está em ordem alfabética, então, ó, o título, site pessoal, aí aqui embaixo os links de redes sociais, certo? Então, qualquer coisa que eu mexer nesses arquivos, e, obviamente, comitar, enviar para o ambiente, ele vai ser perpetuado. Aqui a gente tem, ó, criamos mais 4 conteúdos. Então, eu clico nessa primeira pasta, você vai ver que é alguma coisa que tem uma imagem. Ó, é aquele, é o dentro de blog, dentro de Python Cerrado, ingressos, PNG. E aí aqui dentro vai ter a imagem em si. Certo? Então, aqui temos o exemplo. Se fiz essa exportação, ó, vai ver que tem um monte de coisa aqui. Vou voltar para a raiz aqui, só para facilitar. Agora, eu deletar o site e criar de novo. E, obviamente, startar ele. Backend start. A hora que eu vier aqui, o conteúdo inteiro foi recriado. Tá? Só para mostrar que isso é real, você pode falar, não apagou.
Imagina que eu mude aqui para Érico F. E willkommen. Provavelmente com erro de ortografia. Alterei aqui o conteúdo. Vamos lá de novo. Deleta e recria o site. Subo de novo. Vou dar um refresh. Voltou. Ok? A primeira coisa, então, é... a gente tem uma forma de criar o conteúdo de exemplo e deixar ele disponível para as próximas pessoas. Então, a gente tem um trabalho agora de como a gente modifica isso. E modificar esse conteúdo de exemplo implica coisas do tipo... Deixa eu ver aqui. A gente pode tomar decisões com relação, por exemplo, à cor de fundo do rodapé. Vamos ver aqui. Falar, vai ser esse tom aqui. Só que a cor do texto vai ser esse tom aqui. Ficou bem ruim, inclusive. A cor de fundo do menu a gente mantém, depois a gente vê. Salva. Certo? Estamos aqui com o meu conteúdo criado. Tá bom? Até agora tá fácil deu para entender o que eu tô querendo oferecer só? Deu para entender, só esse framework é um pouquinho diferente das coisas que eu já vi anteriormente, mas Sim. dá para entender, sim. Eu vou dizer a primeira grande lição sobre Plone é o seguinte, o Plone, você tem muita coisa já desenvolvida, você tem muita funcionalidade. Eu vou dar um exemplo. Imagine que isso aqui é a funcionalidade que está disponível desde muito tempo. Imagine que você tem um problema que as pessoas ficam jogando imagem em todas as áreas do site e você queria que todas as imagens ficassem dentro dessa pasta imagens. Tá bom? É um desafio interessante. Como você faz isso? No Plone, assim, você tem que pensar muito que o Plone ele é como o seu disco. Né? O conteúdo está armazenado lá dentro como está como coisas do seu disco. Então a definição a metáfora é essa, tá? Então o que eu quero sugerir é o seguinte: vamos fazer um desafio que é como, e deixa eu ver se ainda tenho fácil algum lugar aqui na minha máquina que tenha várias imagens. Deixa eu ver. Tá, achei. Achei um lugar que tem várias imagens, ótimo. Então é o seguinte, o que eu vou fazer agora é, se eu subir uma imagem aqui, eu vou dar um exemplo, eu posso subir uma imagem ou clicando e adicionando uma imagem, tá certo? E aí eu poderia pegar, deixa eu ver, essa daqui. Jogo aqui, mapa, e salvo. E vou lá, aqui na raiz do site tem uma imagem com esse ID, tá? Tá vendo aqui? Mas, imagina que eu queira garantir que isso não aconteça. Por quê? Porque eu tenho o pessoal que trabalha com conteúdo do site, ou eu quero organizar melhor. Eu tenho uma opção que é o seguinte, eu vou chegar aqui, ó, vamos primeiro habilitar no painel de controle, então, configuração do site. Regra de conteúdo. Eu vou adicionar uma regra de conteúdo que é, vamos dar o nome de organizar imagens do site. Move toda nova imagem. Importante, nova imagem para a pasta de imagens.
Então eu vou dizer que, ó, eu quero que toda vez que um objeto for adicionado a uma pasta, ele vai ser habilitado. Salvei. Agora vamos configurar isso. Qual a condição? É um tipo de conteúdo que foi adicionado. Qual o tipo? Tipo imagem. Certo? Eu quero que ele faça o quê? Mova para uma pasta. E aí ele vai perguntar, qual é a pasta? Vai ser essa pasta aqui. Ok? Então, aqui eu tenho uma regra. Questão é, você está vendo que ele está dizendo aqui que não está habilitado em nenhum lugar ainda. Então, a gente vem aqui na raiz do site, por exemplo, ó, aqui na raiz, clico nos 3 pontinhos, regras de conteúdo, falo, ó, organizar imagens do site, adicionar, e ó, tá aqui. Vai aplicar todas as subpastas, ela está ativada aqui, está ativada. Tá certo? Só você pensar que isso daqui é quase quase um gatilhozinho. Então eu vou agora subir imagens. Pegar algumas imagens aqui, meu computador e arrastar. Certo? Vou subir. Cadê as imagens? Nós vamos olhar aqui na... E todas elas subiram agora. Não importa onde eu colocar as imagens, ele vai redirecionar. Se eu viesse agora, por exemplo, dentro do meu blog, aqui, dentro dessa primeira postagem, e falasse, olha, eu vou adicionar a imagem de Bolonha. Ele vai tentar, aqui ele já tem uma com o mesmo nome, vou até mudar para Bolonha 1, só para Bolonha 2, salvou, e ele levou lá para aquela pasta. Se a gente for olhar o log aqui, ele vai falar, olha, já tinha um cara com esse nome lá, por isso que ele não fez. Então, fez a mudança, moveu. Só que tem uma outra característica interessante, que é o seguinte. Deixa eu ver. Eu tenho uma pasta aqui chamada sobre. Certo? Imagina que muita gente organizou, tem essa pasta no bookmark, mas aí eu decidi, ou melhor dizendo, vou no blog, aqui eu tenho Python Cerrado 2025. Um monte de gente vai ter essa URL guardada. Só que aí eu falei, putz, então, em termos de SEO não é um nome bom, vou mudar para Py Cerrado. Assim, salvei. Mudou, certo? O que acontece, eu vou até fazer uma janela anônima para isso. O que acontece se eu fizesse o caminho anterior, que era Python, Cerrado? O que vocês acham que vai acontecer? Não vai achar mais a página. Deveria dar um erro 404, certo? Ops, ele já redirecionou. A hora que você muda o nome curto, a hora que você copia uma coisa e cola em outro lugar, ele cria um redirecionamento. De novo, isso é uma funcionalidade que a gente tem aqui na interface, a gente vê em gerenciamento de URL, ó. Lembra, todas as imagens que a gente subiu, elas subiram na raiz do site, mas ele automaticamente criou o redirecionamento para o novo lugar. Tá vendo? E aí eu tenho aqui, ó, blog Python Cerrado 2025, blog Py Cerrado 25. Tá vendo? Ele pega e cria isso. E você também poderia criar uma manualmente. Por exemplo, como... Vamos ver. Aliás, eu tinha esse. Vamos ver se ainda funciona com redirecionamento.
Pronto. Adicionei, então, aqui uma URL alternativa, certo? Está aqui. Foi adicionada manualmente. E aí, o que isso significa é, se eu viesse aqui e http, localhost, de novo, na porta 3000, Ruiz. Ele redirecionou para mim. Tá certo? Então, eu tenho uma série de funcionalidades que em outros lugares você tem que fazer na mão. Tem que fazer muita coisa na mão. E aqui a gente tem meio que por padrão. Né? Então, eu sempre costumo dizer que no Plone, 90% do tempo você está, principalmente quando vem para a parte de back-end, parte de front-end, você pode criar o que você quiser. Mas parte de back-end, boa parte das coisas já estão prontas. E aí o seu trabalho é fazer o quê? É garantir que essa configuração que você quer seja ela seja persistida, que ela esteja testada. Por exemplo, testar que, olha, quando eu crio o site, passo algum valor, ele vai estar ali. Mas toda a parte de back-end está razoavelmente bem implementada. Tá? Então, vamos lá. Para esses últimos minutos, uma coisa que queria era que vocês me dissessem, no site de vocês, o que vocês gostariam de ter. Né? Só para a gente ter uma ideia. Vamos lá, podemos começar. Precisa ser todo mundo de uma vez. Pode. Uma das coisas que eu tinha pensado, né, é um pouco simples, mas que eu comecei a ver, eu queria que tivesse outras maneiras de fazer o título, porque eu achei um pouco simples, assim, só dá para escrever, né, não dá para mudar muito o título que tá site pessoal, aí você só pode mudar a frase. Eu acho, né, não sei até o momento. Vamos lá, bom comentário. O que acontece é o seguinte, você tem aí, você tem o CSS, né? Isso daqui, se a gente for olhar, tá vendo que tem um bloco de título. O bloco de título, ele é um bloco simples, ele não tem configuração nenhuma. A gente tem um outro bloco, eu não sei se eu adicionei ele aqui, cabeçalho. Vamos ver. Esse aqui também, esse aqui já tem uma configuração a mais, que é a possibilidade de eu ter isso daqui, ó. Tá vendo? De eu poder mudar a cor de fundo. E aí, quando muda a cor de fundo, ele vê que é de baixo, ele junta os dois, mas tudo bem. O que você teria em mente, Jéssica? Vamos lá, só me dá uma ideia. Você quer um estilo diferente que valha para todos os lugares, ou você quer que cada lugar seja um pouco diferente? Eu queria que cada lugar fosse um pouco diferente. De que forma? Você tem uma ideia? Que quando eu pensei isso a primeira vez, aqui eu tinha pensado em colocar no título, não sei, algo como se fosse um GIF, alguma coisa mais animada, assim, sabe? Mas, Tá. mas o único jeito de colocar vídeo é por link no YouTube, né? Eu até tentei baixar um GIF e tentar subir como imagem para ver se ia, mas não. Então, não sei, ou talvez... GIF deveria funcionar, porque aqui no meu site eu tenho uns GIFs há muito tempo. Eu não vou achar agora, mas eu tenho umas animações que eu fiz que dá... Putz, faz muito tempo. Então eu queria uma coisa mais assim. Não precisa ser necessariamente no título, mas na página inicial, sabe? Isso daqui é uma imagem GIF. Então eu tentei colocar, mas eu não soube. Mas assim, na página inicial você consegue, óbvio. No campo do título, talvez não.
o que você pode fazer é que eu não vou... Deixa eu pegar aquela imagem, inclusive. Deixa eu... Save images. É um GIF. Salva. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou subir um bloco de imagem. Tem que subir a imagem, esse GIF, certo? Ah, sim. É isso que eu tentei fazer e não consegui. Então agora já sei. Tá. Teoricamente funciona, né? Mas ficou feio aqui. Não ficou tão... ficou estranho. Mas assim, só para dar isso daqui é para dar um exemplo. Sim, você tem como colocar outras coisas. Se eu não me engano, no vídeo, eles, se não for isso, deixa eu ver aqui, vídeo, o URL do vídeo não necessariamente é do YouTube, você pode fazer outros serviços, mas eu vou ter que dar uma olhada se você não pode subir um vídeo aqui e colocar ele, né? Mas é assim, que eu sei que em vários projetos meus, tipo da firma que eu trabalho primariamente na Alemanha, a gente tem vídeo hospedado mesmo. Mas sim, então dá para subir outros arquivos. Tá pensando aqui que, pô, eu tenho um MP4 aqui, eu não sei como ele funcionaria, mas dá para subir, dá para você mexer. Dá para ter alguma coisa um pouco mais animada. Me falem outras coisas que vocês gostariam de ter. Em relação a essa cor de fundo que tem no bloco, Sim, que são só essas duas, eu queria que tivessem mais, no meu, né? Pelo menos. vamos lá. Isso daí é uma coisa que a gente pode já fazer na semana que vem. É uma ainda. Vocês viram que eu já posso mudar várias cores aqui. Cadê você? Posso mudar algumas cores aqui, mas essas cores do bloco em si, por exemplo, esse bloco aqui, a gente tem que fazer no código. Não é difícil, né? O único problema que a gente tem, não é nem tanto problema, pensando aqui, mas dá para fazer, sim. Dá, inclusive, porque só explicando um conceito, como é que normalmente vão funcionar os projetos, né? A gente tem essa base de código que vocês baixaram, que vocês estão rodando, quando ela é... Vou aqui fechar. Quando ela é... eu tenho uma versão dela, ela vai gerar algumas coisas do tipo, olha, eu tenho imagens Docker que eu posso usar, isso é um. E eu também posso depois criar um projeto em cima desse cara aqui. Posso simplesmente falar, olha, eu vou trabalhar agora com o DevSite, vou criar o meu projeto em cima do DevSite, que vai gerar as coisas para serem feitas deploy. E aí no meu projeto eu posso colocar uma customizaçãozinha pequena, que eu falo assim, olha, eu quero ter essas cores, eu quero mudar o estilo desse cabeçalho, do título, para não ser centralizado, para ficar à esquerda. Então, é um arquivo de CSS só que você mexe e resolve esse problema. Né? Então, acho que é uma coisa que a gente já pode até brincar já na semana que vem. Vamos lá, que mais? Tem como escolher outras fontes de letras? Também a mesma coisa, você faz isso no projeto do front-end, né? Então, hoje, se a gente ver aqui no código do front-end, vocês vão ver que... Cadê? Package DevSite, SRC. Aqui eu tenho uma pasta Theme, onde eu tenho aqui a Typography.
Né? Vocês vão ver que tem aqui, ó, Metrópolis é uma fonte. Aí, ó, tem todas as variações delas. E uma coisa importante, você está vendo que elas estão hosteadas aqui, né? E, ó, tá aqui disponível. E tem um outro jeito mais fácil que é simplesmente você falar, olha, pega do Google. O problema é que na União Europeia, isso configura uma quebra de política de privacidade. Então, muitos sites se veem obrigados a baixar as fontes do Google Fontes, colocar local, servir localmente para poder usar. Mas aqui está o exemplo. Ó. Eu tenho as fontes e depois, vamos ver se onde é que vai ter o... Tem um lugar que a gente define qual é a... Não vou lembrar de cabeça agora. Type Custom, no, Typography... Ó, body, font face, metrópolis, e tem uma variável também que a gente pode setar para ele mudar a fonte para que a gente quiser, tá certo? Mas sim, toda a parte de CSS a gente tem flexibilidade, né? E o que é interessante é a gente tentar descobrir coisas que são importantes a gente ter e coisas que são importantes da gente possibilitar pessoas de customizarem rapidamente. E a gente documentar como faz isso. Eu quero mudar a cor de fundo. Esse é o pedaço de código que você escreve para mudar a cor de fundo. Entendeu? Essa, pelo menos, Entendi. é a ideia. Uma outra coisa, vou parar de Sim. monopolizar, mas enfim. Não, não, por favor, você está falando, continua falando. Eu até ia comentar com a minha mentora, né, que a gente ia ter uma reunião hoje, mas eu percebi que quando você faz uma alteração no site, né, pelo ícone da caneta, não tem nenhuma lembrança de que você tem mudanças não salvas. Aí, quando você fecha, você perde o que você fez e ele não avisa, não tem nenhum tipo de aviso. Aí era uma coisa Sim, que deixa eu ver me uma coisa. atrapalhou um pouco quando eu estava mexendo. Sim, eu tinha visto. Aqui, ó. Você viu essa funcionalidade aqui? Não, não vi. Então, eu também tomei um susto esses dias. Vamos fazer o seguinte: eu vou. Beleza. Tô aqui e fiz isso. Aí eu vou fechar. Putz, fechei. Vamos ver se. Porque eu vi, mostrando para vocês outro dia, que a gente está usando uma versão mais nova. Ó, ah, você viu Mas que ele. no caso eu estava comentando, tipo, de clicar no xizinho, sem se fechar a aba Ah, tá, tá. gigante. Ah, entendi. Clicar no xizinho sem fechar, tá? Porque é um bom ponto. Isso daí é uma coisa que a gente teria que mudar no plugin em si, mas eu acho um ponto válido. Gostei, bem lembrado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver, blog também. Eu só fiquei com uma dúvida de uma coisa. Tá, que foi editado. Ah, outra coisa aqui, ó. Vocês viram? A gente mudou. Eu tô aqui no meu post. Eu venho aqui, ó, tem a opção de histórico. Ele fala, ó, criar, publicar, editado, né? Quero visualizar como era. Aí eu posso voltar aqui. Se alterar nota, tá errado. É nota de alteração. Tem aqui, ó, a edição. Como era e como ficou. Eu estava curioso para saber como é que foi a exibição disso. Vamos lá, que mais? Essa nota de ter uma confirmação ali no X, eu já vou sugerir, inclusive.
Vamos lá, mais nenhuma pergunta, gente? Sim, não, talvez. Se não, é o seguinte, eu vou sugerir então o seguinte, para a semana que vem, para segunda-feira, a gente vai ter reunião aqui e a minha sugestão é que vocês escrevam, como a gente está trabalhando um blog, vocês escrevam um post, né? E aí eu vou querer ver a tela de vocês possam me mostrar como ficou o melhor post que vocês conseguirem escrever, colocar e por aí vai. Só para a gente ter um ponto de partida na segunda. Tudo bem? Tá bom. Tá bom? E se vocês tiverem algum problema, conversem com a mentora de vocês e aí eu posso, no final de semana, até tentar acertar um ambiente que vocês possam trabalhar em cima ou alguma coisa assim. Mas só manda uma mensagem. Tá bom? Érico, só mais uma coisa. Claro. Desculpa interromper. Não, por favor. Tem algum modo de desabilitar alguns módulos da aplicação? Porque eu tô com um PC low-end. Ele tá bem fraquinho e eu tô tendo dificuldade de carregar a aplicação e rodar outras coisas. Tipo, já o VS Code com o navegador, meu PC já tá chorando já. Tá, o que eu vou tentar ver é o seguinte, tem um cara chamado GitHub Code Spaces, ok? Eu não sei como ele funciona. Eu tenho um amigo que me falou sobre ele, que na prática você desenvolve uma máquina virtual remota, tá certo? E aí eu tô pensando como é que a gente pode setar o nosso ambiente para rodar lá. Talvez seja a sacada para poder trabalhar com calma. Tá bom? Beleza. Porque, assim, esse é um dos problemas que a gente tem, e eu vou ser muito sincero. A parte de back-end não é tão pesada, a parte do front-end fica muito pesada. E o front-end, uma das razões da gente, por exemplo, trabalhar com a ideia de containers, Docker, imagens, é o tempo que você demora para subir aqui esse servidor de front-end para você fazer o build. Mesmo um servidor barato, né, assim, online, tipo um servidor de $5 por mês, que é quase o mais barato que você vai conseguir dedicado para você, é impossível. Então, o que a gente faz a gente faz todo o código, gera as imagens Docker, e aí você pode rodar a imagem Docker. Você poderia tentar isso daqui, eu não sei se funcionaria bem com você, mas você está rodando uma máquina o quê? Windows com WSL? Isso. Tá. Você poderia tentar rodar esse cara aqui, ó, esse Docker Compose, só que para facilitar a sua vida, deixa eu pensar, você poderia tentar rodar o seguinte comando. Vamos ver se funciona aqui. Você vai colocar no TPS, não tem nada rodando na minha máquina. Deixa eu só ver se está tudo configurado aqui. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar, ó. Stack hostname vai ser localhost e Docker Compose up. Isso daqui, na verdade, você está rodando a versão que está publicada do site, né? Que tipo, não é para desenvolvimento, é mais para você usar, né? E inclusive é o que a gente vai recomendar para as pessoas. Eu queria botar um no ar para testar. É assim que você faz, né? Mas assim, esse cara aqui, ó, você vai ver, ele vai baixar tudo e vai tentar subir como localhost.
Vamos ver. Só que aí você não vai precisar das portas. Vamos baixando. Sério. Vocês estão aí ainda, né? Só para ver se não é a minha internet que morreu. Sim, sim. Então, ó, tá aqui, tá quase, tá subindo o ambiente. Ele vai criar tudo, né? E você deve ter, tipo... Aqui no meu caso, eu ainda vou ter esse admin.localhost. Ó, admin. E que eu posso criar aqui, né? Um site do zero. Vou mandar criar. Aqui embaixo você vai olhar, ele tá criando. Criou. E depois eu tenho o localhost, sem porta nenhuma. Tá? Mas isso daqui ele vai pegar a versão que foi lançada, que eu fiz uma versão, assim, uma versão inicial para a gente ter alguma coisa para trabalhar. Mas esse também é uma forma de rodar o ambiente. Então vou colar aqui no chat. Aqui está. Tá bom? Então, gente, a gente se vê na próxima segunda-feira. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com as mentoras, elas me acham. E nos falamos. Assim, não deixem dúvidas passarem. E se tiverem ideias do que a gente pode colocar no site, ótimo, é essa a ideia. Tá bom? Parar aqui a gravação.